Olá, meus amores! Vamos lá para a nossa aula de geografia? Vamos? Página 100, capítulo 11. Abram aí e vamos que vamos, que a gente tem bastante coisa para aprender. Olha só, ambiente aquático e atmosférico. Contaminação das águas. Nós vamos falar então sobre esse ambiente aquático e sobre o atmosférico. Então atenção aí, que nós vamos aprender bastante coisa sobre esses ambientes. Contaminação das águas. A história da humanidade mostra que muitas comunidades em todo o mundo se organizaram às margens de um curso d'água, o que confirma a importância desse recurso mineral para a preservação da vida humana. Por essa razão, toda a água doce dos ambientes naturais, urbanos e rurais, rios grandes e pequenos, lagos, represas, açudes, lençóis freáticos, deveria ser conservada limpa para ser utilizada pela sociedade. Então, desde os primórdios da terra, desde a antiguidade, os povos iam construindo a sua vida e as civilizações iam se formando ao redor de rios, da água. Por exemplo, os egípcios, ali eles começavam a construção das suas cidades ali próximo ao rio Nilo, porque lá eles tinham as suas plantações que ficavam à margem dos rios para que fossem irrigadas essas plantações e eles pudessem ter alimento com o que se alimentar. Então, para vocês verem a importância da água, né, desse ambiente aquático desde o começo aí da humanidade. E também a importância de que esse ambiente esteja limpo para que a sociedade possa fazer uso. Né? Se não tiver limpo e conservado, não tem como fazer uso. Olha lá. No entanto, não é isso que ocorre. Sujeira de todo tipo é lançada nos cursos d'água, alterando tanto sua quantidade como sua qualidade para o consumo. Então, olha lá. Estão vendo aí? Essa contaminação pode causar muitos problemas para a sociedade. Poluir significa sujar, manchar, corromper, tornar sujo aquilo que estava limpo, certo? A partir desse conceito, podemos considerar a contaminação das águas como uma das formas de poluição que atingem os ambientes. Os tipos de poluição aquática são identificados com base no material que é lançado nas águas e nas consequências que provocam. Então, nós vamos ver alguns tipos de poluição que podem acontecer, né, nesses ambientes aquáticos. Olha lá. Tipo de poluição biológica. Quais são os agentes poluidores, aqueles que poluem, né? Bactérias, vírus, vermes, protozoários originários de esgoto, tá? Etc. Quais são as consequências? Eles transmitem doenças aos seres humanos e animais. Então, os seres humanos e os animais que têm contato com essa água podem ter doenças por conta desses vermes e bactérias que estão nela, certo? Muito bem. A poluição agora química. Quais são os agentes poluidores? Detergentes, remédios, tintas, inseticidas, petróleo, herbicidas. E quando isso é lançado no ambiente aquático, quais são as consequências que podem causar? Podem causar na fauna aquática, né, os animais ali aquáticos, intoxicação, deformação e até mesmo a morte desses animais, tá? Olha lá. Nós temos o tipo de poluição também, na página 101, continuando, sedimentar. Agentes poluidores, solos e lixos sólidos em geral. Olha lá. Quais são as consequências desse tipo de poluição? Impedem a passagem de luminosidade na água, dificultando a fotossíntese e prejudicando a alimentação dos peixes e outros seres vivos, que precisam da luz para se alimentar, que faz a fotossíntese. Então, quando esses lixos sólidos estão ali nesse ambiente aquático, eles impedem que a luz entre, impedindo a entrada da luz, impedem a alimentação feita pela fotossíntese, que é exatamente pela luz solar, tá? Poluição térmica. Os agentes poluidores. Águas aquecidas em processos industriais e usinas de geração de energia termoelétrica. Então, esse aquecimento da água nesses processos industriais e nas usinas termoelétricas poluem. E o que pode causar? Reduzem a quantidade de oxigênio na água, provocando a morte dos seres aquáticos,
alteram o ciclo de reprodução dos animais e aceleram a reação de outros poluentes que já estão na água. Então esse aquecimento da água às vezes até acelera algum processo ali de reação de alguns poluentes que já estão na água. Esse aquecimento acelera, tá? Essa ação desses poluentes, além de diminuir a quantidade de oxigênio na água, né? E alterar o ciclo da reprodução. Tudo isso por conta desse aquecimento da água pelas indústrias, né? Pelos processos industriais e pelas usinas de energia termoelétrica. Agora, quando a poluição é radioativa ou nuclear, quais são os agentes poluidores? Quais são os agentes que poluem? Resíduos atômicos ou radioativos gerados em hospitais e usinas de geração de energia nuclear. Então, quando esses resíduos eles entram em contato com a água, olha o que eles podem causar. Causam mutações genéticas em seres aquáticos, bem como câncer em seres humanos. Então, olha o perigo das poluições em todos os seus tipos, né? Para a sociedade humana, para também os animais, né? Agora ali, número 1. Considerando as informações da tabela, relacione o tipo de poluição com as suas consequências. Então, olha lá, letra A é poluição biológica, letra B é poluição química, letra C é poluição sedimentar, letra D poluição térmica e letra E poluição radioativa ou nuclear. Nós já conversamos sobre essas poluições, né? Então, agora é só colocar ali nas suas causas, né? Nas suas consequências. Vamos lá com a Pro? Muito bem. Causa mutações nos peixes e câncer em seres humanos. Qual é esse tipo de poluição? Muito bem. Letra E, poluição radioativa ou nuclear. Acabamos de falar sobre ela. Reduz o oxigênio da água e acelera outros processos poluentes. Isso mesmo, poluição térmica. Letra D. Próxima, pode intoxicar os animais. E aí, gente, qual que pode intoxicar os animais? Poluição química. Letra B. Impede a passagem de luz, dificultando a fotossíntese. Qual que faz isso? E isso, poluição sedimentar. Lembra que o lixo fica ali em cima e impede que a luz entre? E aí as plantas não conseguem fazer a fotossíntese dos animais, né? Então, a letra C. A última, transmite doenças a seres humanos e animais. E isso, poluição biológica, letra A. Muito bem, meus amores. Vamos lá? Próxima página, página 102. Todo mundo comigo? Texto complementar. Lixo nos oceanos, um desafio global. Como vimos nos estudos deste capítulo, o lixo descartado de maneira inadequada é levado pela água da chuva até os corpos d'água mais próximos e dali seguem em direção ao mar. Olha só, lembra que a Pro já conversou com vocês em outros capítulos sobre a importância do descarte de lixo no lugar correto? Entre os dias 18 e 23 de março de 2018, ocorreu em Brasília o 8º Fórum Mundial da Água. No evento, foram divulgados dados sobre a quantidade de lixo que chega aos oceanos anualmente. Uma das pesquisas apresentadas, coordenada pela Associação Internacional de Resíduos Sólidos, estimou que no mínimo 25 milhões de toneladas de resíduos sólidos são despejados no mar todos os anos. Dessa quantidade, aproximadamente 80% tem origem nas cidades, em virtude do descarte indevido de lixo sólido. Olha lá, não descarta lixo no lugar correto, acontece isso. Além disso, o estudo calculou que todo o lixo sólido que chega ao oceano anualmente, metade dele é plástico e que cada tonelada de resíduo não coletada em áreas ribeirinhas corresponde a mais de 1.500 garrafas plásticas. Olha lá. Órgãos governamentais e instituições privadas já consideram o problema do lixo nos oceanos um desafio global, ou seja, um desafio que todo mundo sofre, uma vez que ameaça tanto a flora quanto a fauna marinhas e compromete um recurso vital para a humanidade, que é a água, né? Então, pessoal, olha lá, estão vendo? Ó, a pessoa descartou o lixo, aí o lixo nessa cidade é descartado próximo ao rio. Errado, não é para ser assim. Aí o que acontece? Cai no rio
né? E aí acontece esse problema aí da água ficar poluída, né? Então, olha que tristeza. 2. Que tipo de lixo seco está entre os maiores causadores de contaminação descrita no texto? No texto fala desse lixo seco. Muito bem. O plástico, os resíduos plásticos, que quando a gente não descarta da forma correta, eles flutuam sobre a superfície do oceano. Certo? Já colocaram aí? Lembra que quando a prof fala, já tem que ir escrevendo, né? A gente está conversando sobre isso. Acabamos de ler isso no texto. Então, os resíduos plásticos, eles são, quando descartados inadequadamente, não é no lugar correto, eles vão para o rio e aí ficam boiando ali, né? Na superfície, flutuam sobre a superfície. Número 3. Porque todos somos responsáveis pelo lixo seco que chega ao mar, mesmo quem não mora no litoral. Por que a gente também tem responsabilidade? Mas eu não moro no litoral, eu não moro perto da água, então o lixo seco que está sendo jogado, eu não tenho nada a ver com isso. Não é bem assim. Quando a gente não joga esse lixo seco no local correto, é descartado no lugar incorreto, por exemplo, eu deixo na rua, vem a água da chuva, né, que é a água pluvial, que a gente chama, essa água vem e carrega esse lixo seco para dentro dos bueiros, tá? E aí, dessa água da chuva, que está dentro do bueiro, vai levando para o curso da água, certo? O curso d'água. E aí, assim, como consequência, chega ao oceano, tá? Então, olha só, para vocês verem como que é a situação. Não é fácil não, gente. Então, a gente precisa ficar de olho o tempo todo, né? Porque, realmente, se a gente não fizer o descarte correto desse lixo, o quanto de problema que não pode causar, certo? Muito bem, página 104, vamos continuar vendo o que essa poluição pode causar. Olha lá, marés negras. Gente, olha isso. Maré negra é um nome dado ao derrame de petróleo nos oceanos e mares, decorrente de algum vazamento nas tubulações submersas durante a extração ou de acidentes com os navios que o transportam. Então, esse petróleo, quando está sendo retirado ali, né? Ou nos navios que fazem o transporte desse petróleo, quando acontece algum vazamento, dá o surgimento dessas marés negras, tá? Vazam pelos oceanos. As marés negras são consideradas um dos mais graves problemas ambientais nas águas oceânicas, pois seus efeitos são devastadores. O petróleo, menos denso que a água, ou seja, ele é menos pesado que a água, forma uma película sobre ela. Então fica ali na parte da superfície da água, impedindo a passagem da luz solar e reduzindo assim a oxigenação da água, fundamental para a vida dos peixes e outros animais marinhos que morrem por asfixia. Olha, gente, olha o perigo. Além disso, o óleo impermeabiliza as penas e os pelos das aves e mamíferos, causando a morte por hipotermia. Então, as penas dos animais, elas são, esse óleo vai impermeabilizar essas penas e aí vai causar a hipotermia nesses animais, tá? E aí eles morrem intoxicados quando eles ingestem, olha lá, ingerem. No caso da ingestão do petróleo, esses animais morrem intoxicados. Então, além de o óleo prejudicar na questão da hipotermia, eles morrem de frio, tá? Além disso, também eles têm, quando eles ingerem esse petróleo, eles morrem intoxicados. Então, olha o tanto de coisa que o petróleo pode causar, certo? Essas marés negras, né? Que é quando o vazamento desse petróleo chega à água. Olha lá. O vento e as ondas se encarregam de espalhar rapidamente a mancha de petróleo pela superfície das águas, até atingir as praias, tornando-as impróprias à população. E daí até mesmo quando a pessoa quer, eu vou na praia lá, eu vou nadar, não pode, porque o vento vai levando, né, e as ondas vai levando
esse petróleo, essa mancha de petróleo que fica ali, né? E como como se fosse um óleo, não se mistura com a água, fica ali na parte da superfície, ela vai sendo levada. E aí chega nas marés ali, né? Na beira dos oceanos, do mar, ali do rio, e nem a população não consegue ir nessa praia por causa da sujeira, né? Então, gente, é muita coisa que acontece pela poluição. Por isso que a Pro fala para vocês, a gente sempre precisa refletir sobre as nossas ações, né? Desde jogar um lixo, gente. Ali você jogar um lixo, você jogou o lixo de forma errada, às vezes a gente só pensa naquele, não era para ter jogado lixo ali, mas não é só isso. Tem toda uma consequência que pode acontecer por conta desse lixo ter sido jogado no lugar errado. Por isso a gente tem que pensar sempre e refletir sobre as nossas ações. Página 105. 4. Quais são as principais causas da maré negra nos mares e oceanos? Gente, falou, a Pro acabou de falar para vocês. Quais são as principais causas dessa maré negra? Muito bem, o vazamento nas tubulações submersas durante a extração do petróleo. Então, quando vai extrair o petróleo, essas tubulações que ficam submersas ali, né, elas têm algum vazamento, aí vaza o petróleo para a água. Ou quando os navios que transportam esse petróleo sofrem algum acidente enquanto estão fazendo o transporte, né, do petróleo, e aí cai essa água vaza esse petróleo na água e acontece tudo que a gente a Pro já falou para vocês sobre a maré negra, né, e os impactos que ela causa para os animais. Olha lá, escreveram? Já vão dando certinho, tá bom? Qualquer coisa pausa o vídeo, volta, tá? Vocês podem fazer isso. 5. Quais as consequências de acidentes envolvendo vazamentos de petróleo para cada elemento da tabela a seguir? Então, quais as consequências desses acidentes envolvendo vazamento de petróleo para esses elementos ali, ó? Para os peixes e animais marinhos, o que acontece com eles? Muito bem, morte por asfixia. Lembra que a Pro falou que o petróleo ele é menos denso que a água, ou seja, ele é mais leve, então ele fica na parte da superfície ali. Essa película impede a oxigenação da água. Então, os animais morrem por asfixia, né? A falta do oxigênio, tá bom? Agora, para as aves e os mamíferos, o que acontece? Isso, impermeabilização das penas e dos pelos desses animais, e aí eles morrem por conta da hipotermia, além de intoxicação por ingestão desse petróleo, tá? Então, coloquem aí. Para as praias, o que acontece nas praias, gente? Isso contamina ali a água e a areia, então daí não dá para as pessoas tomarem banho nessa praia, tá bom? Por conta da contaminação da água e da areia, tá? Número 6. A imagem a seguir retrata a situação de uma tartaruga que sofre as consequências da poluição aquática. Qual deve ser a sua responsabilidade quanto ao descarte de lixo sólido e a preservação da vida marinha? Gente, isso é muito grave. Olha lá essa tartaruga. Olha isso, ela cresceu, né? Porque provavelmente ela tenha ficado presa nesse plástico aí quando era menor, e ela foi crescendo com esse plástico. Gente, deve ter assim se desenvolvido super mal por dentro, né? Os seus órgãos e tudo mais. Olha lá, essa tartaruga encontrada no estado norte-americano de Missouri teve seu casco deformado por uma embalagem plástica na qual ficou presa quando pequena. Olha isso, gente. E aí, qual deve ser a sua responsabilidade quanto ao descarte deste lixo sólido e a preservação da vida marinha? E aí? Lembra que a Pro falou para vocês do descarte correto do lixo? Quando não descarta o lixo corretamente, pode vir a água da chuva, levar esse lixo para o bueiro, e aí essa água da chuva que vai passando pelos esgotos, né, vai chegar até o oceano e vai levar essa sujeira.
Então, gente, é importante vocês descartarem o lixo corretamente. Se vocês perceberem que outras pessoas fazem o descarte incorreto, conversar com essas pessoas para que esse lixo não chegue até os oceanos, destruindo a vida marinha, certo? Então, esse é o seu papel. Fazer o descarte correto do lixo e conscientizar as pessoas ao redor de vocês, tá bom? As pessoas ao seu redor que não fazem às vezes corretamente e pode ser que às vezes não tenha noção. Lembra que a Pro falou que às vezes a gente não tem noção sobre as nossas ações? E a gente não pensa no todo, a gente vê só a ação ali na hora e não vê quais são as consequências que podem acontecer a longo prazo, envolvendo outros seres, né? Então, com relação ao lixo é isso. Não é só porque a rua vai ficar suja. A rua vai ficar suja, mas também esse lixo pode ser levado pelas águas da chuva, passar pelo bueiro, passar pelo esgoto e ser levado com essa água da chuva até o rio e chegar lá e acabar com a vida dos animais, dos seres, né, aquáticos, tá? Além de contaminar a água, né? Página 106, vamos continuar. Contaminação do ar. Os ambientes do planeta Terra são compostos pelos seguintes elementos naturais: água, que é a hidrosfera, solo e rochas, que é a litosfera, ar, que é a atmosfera, seres vivos que neles habitam, que é a biosfera, tá? Juntos, esses elementos formam um sistema harmônico e interdependente denominado geossistema. Se um deles sofre contaminação, olha lá, gente, ou destruição, os demais também são influenciados. Então, um está conectado no outro. Por outro lado, se eles coexistem harmonicamente, então se eles vão existir ali juntos harmonicamente em um determinado espaço do planeta, podemos dizer que o ambiente está saudável e ecologicamente equilibrado. Então, quando todos esses ambientes ali do planeta, esses elementos naturais ali do planeta, eles são respeitados, eles existem harmonicamente, as águas, né, que é a hidrosfera, os solos e rochas, a litosfera, o ar, que é a atmosfera, e os seres vivos, que é a biosfera, se todos viverem bem, né, harmonicamente, existirem ali juntos, esse ambiente em que eles estão é considerado saudável e ecologicamente equilibrado. A Constituição brasileira, no artigo 225, afirma que todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, ou seja, que respeita todos esses elementos e que eles são bem desenvolvidos, né? Bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Vocês viram ali que não é só o poder público, ou seja, não são só os governantes, né? Não é só o prefeito da sua cidade, não é só. E a coletividade fala ali também, ou seja, todos têm o dever de defendê-lo, né? Defender esse ambiente e preservar, para que possa essas pessoas dessas gerações presentes poderem aproveitar e as futuras gerações também, certo? Muito bem. Número 7. Olha lá, gente, estão vendo? Tudo vivendo bem, olha lá. Está mostrando ali, ó, tudo vivendo harmonicamente. É um ambiente saudável e ecologicamente equilibrado. 7. Observe na imagem anterior a relação entre os seres humanos e o meio ambiente natural. O que é possível concluir? Gente, então, olha lá. Nós estamos vendo a relação dos seres humanos com esse meio ambiente natural. O que a gente conclui vendo essa relação aí? Ó, tá vendo? A setinha está indo e voltando, ou seja, está se relacionando o meio ambiente com os seres humanos. Qual que é a importância, gente? Nós dependemos do meio ambiente para vivermos bem. Nós dependemos desses elementos naturais do ambiente para vivermos. E o ambiente depende de nós seres humanos para cuidar dele, certo? Para preservá-lo. Então, nós dependemos dos elementos naturais do ambiente para vivermos, para sobrevivermos, e o ambiente depende de nós para preservá-lo, certo? Tudo bem?
para preservá-lo enquanto nós estamos fazendo uso dele. Certo? Muito bem? Então eu estou usando ali porque eu preciso do meio ambiente para viver, dos elementos naturais que estão no ambiente para viver. Mas enquanto eu estou utilizando esse ambiente, eu preciso preservá-lo, para que eu possa continuar usando e as gerações futuras também. Perceberam? Já escreveram aí? Montaram a resposta? Show de bola. Número 8. O que determina a parte final do artigo 225 da Constituição Brasileira com relação, olha lá, o que determina essa parte final? Aos responsáveis pela preservação do equilíbrio ambiental. A Pro falou isso para vocês, agora há pouco. Ali está falando que quem são os responsáveis pela preservação desse ambiente? O poder público e também a coletividade, ou seja, todos nós. Todos nós somos responsáveis por defender e preservar esse ambiente, certo? Continuando ali, página 107. Letra B. As obrigações e a finalidade dessa responsabilidade. E aí, gente? O que o artigo fala sobre as obrigações e a finalidade dessa responsabilidade? Nós devemos defender e proteger esse ambiente, defender e preservar esse ambiente, para que a nossa geração e as gerações futuras possam usufruir, certo? Então, essa é a nossa obrigação, e a finalidade dessa responsabilidade de defender e preservar é para que a nossa geração e as gerações futuras possam utilizar, possam fazer uso desse ambiente, certo? Muito bem? Continuando aí então, qualquer coisa pausa o vídeo, volta, tá? Mas precisa estar tudo respondido na sua apostila. Alterações na atmosfera e principais fontes poluidoras. A atmosfera é a camada composta por diversos gases que envolvem e acompanham a Terra em todos os seus movimentos no espaço. Vapor d'água, partículas de poeira e micro-organismos também compõem naturalmente a atmosfera, a qual se mantém mais concentrada junto à superfície terrestre, pelo efeito da atração gravitacional. Então a gravidade vai atraindo, tá? Essa atmosfera, que é essa camada que tem diversos gases, né? Que envolvem, que acompanham a Terra em todos os seus movimentos no espaço, tá? Rotação, translação, todo o movimento que a Terra faz, a atmosfera acompanha, tá? Além de vapor d'água, essas partículas de poeira, esses micro-organismos também fazem parte da atmosfera. E ela fica próxima à superfície da Terra, por quê? Por conta da gravidade que a atrai, tá? A composição da atmosfera, especialmente na camada mais próxima da superfície, denominada troposfera, pode ser observada nas ilustrações a seguir. Então, atenção aí na apostila de vocês, tá? Nós temos a troposfera, que é essa camada mais próxima da superfície. Olha lá. A troposfera, estão enxergando aí, gente? Ó, nós temos ali a Terra, aí próxima ali da superfície tem a troposfera, a estratosfera, a mesosfera, a termosfera e a exosfera, que é a última ali, tá? Que são as camadas e composição da atmosfera. Olha lá, gente, tem 78% de nitrogênio essas camadas, tem 21% de oxigênio e 1% de dióxido de carbono, argônio, vapor d'água e outros gases. Olha lá. Muito bem, isso daí na troposfera. Olha lá, esse gráfico está falando da troposfera, certo? Vivemos rodeados pela troposfera, primeira camada acima da superfície terrestre, onde ocorrem fenômenos naturais como chuva, vento e formação de nuvens, e onde se concentram os poluentes atmosféricos. Então é na troposfera que tudo isso é formado, a chuva, as nuvens, tá bom? Os ventos, tudo isso ali na troposfera. Como consequência de algumas atividades desenvolvidas pelo homem, a composição atmosférica tem sido alterada, provocando impactos significativos no ambiente e ocasionando problemas para os próprios seres humanos e demais seres vivos. Então, a poluição está causando um estrago muito grande na atmosfera, nessas camadas, né? Os poluentes estão chegando,
ficando ali e causando muitos problemas, muitos impactos ambientais que nos afetam diretamente, né? Todos os seres vivos. Da própria poluição que nós causamos, nós somos afetados por ela, né? Página 108. Dentre as principais fontes de emissão de poluentes, que são os que poluem, né? Podemos destacar poluentes naturais. Olha os poluentes naturais aí, gente. Erupções vulcânicas, tempestades de areia e incêndios florestais não criminosos, que são esses naturais que acontecem naturalmente pela própria natureza, não são feitos pelo homem, tá bom? Então essas erupções vulcânicas, essas tempestades de areia e esses incêndios florestais que não são causados pelo homem, né? Às vezes é pelo calor excedente, aí acontecem esses incêndios, são poluentes naturais, tá? Agora, temos os poluentes que são resultantes das atividades humanas. Então, é o ser humano que causa essa poluição. Gases decorrentes da atividade industrial, do uso de veículos automotores e aviões e da queima de lixo e outros materiais como pastagens, palha de cana-de-açúcar, etc. Olha lá, gente. Tá vendo? Olha o lixo aí de novo, viu só? Quanto mais, lembra que a Pro fala de consumo consciente? Quanto mais eu consumo conscientemente, menos lixo eu produzo, e aí menos queima desse lixo acontece, menos poluição também acontece. Olha só, uma ação vai levando a outra. Poluente atmosférico, olha lá o clique. Poluente atmosférico é qualquer substância que esteja no ar e seja capaz de torná-lo impróprio e prejudicial à saúde. A maior parte das emissões gasosas não é visível, dando-nos a falsa ideia de que nada de errado está acontecendo. Então está soltando gases aí que são poluentes, mas a gente nem consegue ver e acha que está tudo certo. Mas não está, tá? Então, poluição atmosférica é toda poluição que fica qualquer substância que esteja no ar e que seja prejudicial à saúde, tá bom? Como vimos, a atmosfera natural é composta de nitrogênio, oxigênio e outros gases não poluentes. Entretanto, quando alguma substância incomum à atmosfera é lançada nela, ocorre um desequilíbrio entre seus compostos originalmente presentes. Então, os seus compostos já são originais lá, o nitrogênio, né? Tudo que a gente viu lá, o oxigênio. Quando esses gases que são incomuns chegam nesses poluentes, eles desequilibram esses compostos, né? O oxigênio e o nitrogênio causam um desequilíbrio. Essa alteração também acontece quando o composto natural é lançado em grande quantidade. Então, também quando nitrogênio é lançado em uma quantidade maior, também acontecem essas alterações, tá? Então, olha lá, gente, ó, óxido de nitrogênio, óxido de enxofre, vapores de gasolina, diesel, partículas, monóxido de carbono, olha lá, olha as porcentagens aí na atmosfera, tudo isso pelas atividades humanas, olha lá, tá vendo? Pois é. Então, pessoal, na página 109 nós temos algumas questões aí que vocês vão poder responder de acordo com tudo que nós estudamos até agora em geografia. Então agora é a vez de vocês, tá bom? Essa é a tarefinha que vai ficar da aula de geografia. A página 109, tá bom? Façam bem direitinho. Qualquer coisa, perguntem para a Pro no app. Estamos aqui para isso, tá bom? Qualquer dúvida, só falar. O problema não é ter dúvida, é ficar com ela. Lembrem? Lembram? Então tá bom. Beijo, meus amores, e até a próxima aula!